né? Eu acredito que a maior parte do investimento chinês hoje aqui, ela é muito concentrada ainda na questão de energia, sobretudo na área de eletricidade e petróleo, e os investimentos em infraestrutura, infraestrutura tradicional, né, como comentei, ferrovias, portos, armazéns, ainda está muito abaixo do potencial que essa área oferece, né? São gargalos históricos que o Brasil tem. Eu acho que hoje a China é um dos poucos países no mundo que tem envergadura e disposição econômica, né, para investir tanto no exterior. No início você estava comentando sobre a questão da nova rota da seda, né, desses investimentos que tem hoje em mais de 170 países. O Brasil não é parte dessa rota, mas ao mesmo tempo a gente está posicionado como o país que mais atraiu investimentos chineses nos últimos anos aqui na América do Sul. A gente tem praticamente metade de todo o estoque do investimento chinês aqui na região, né? Então, acredito que a gente está muito no espírito dessa nova Rota da Seda, mesmo não fazendo parte oficialmente da iniciativa. Você acaba de dizer que o Brasil é um dos países que mais atraiu investimentos chineses nesses últimos anos. Por que a China investe tanto no Brasil? O Brasil é uma economia emergente, né, com um grande potencial para atrair investimentos. A gente não atrai apenas investimentos chineses. Se a gente for olhar, por exemplo, alguns relatórios da ONU, né, que dizem respeito a essa questão do investimento estrangeiro, o Brasil costuma figurar entre os países que mais atraem investimentos hoje, por ser um dos países que mais investe no exterior, né, geralmente competindo ali com os Estados Unidos ou com alguns países europeus ou o Japão, é um país que tem todo o interesse no Brasil porque a gente, primeiramente, tem uma relação comercial já muito bem estabelecida com a China, principalmente nessa área de commodities. O agro, sem dúvida alguma, é talvez um dos setores mais importantes nessa situação, né, do nosso comércio com a China, e isso acaba atraindo muitos investimentos também, que são, de uma forma ou de outra, complementares, né? Por isso eu comentei que a questão do investimento em infraestrutura ainda está muito aquém do potencial que oferece, ou seja, a gente poderia ter muito mais investimentos chineses nessa área. Eu acredito que esse é um tema que tem sido muito levantado, né, na academia, no meio político e empresarial também. Agora, você destacou o agro como um dos pontos de atenção entre os chineses. Você também falou de investimentos em energia. Dentro do agronegócio, que é a área aqui que também nos interessa demais, qual é a principal ambição chinesa em relação ao aumento de influência aqui no país? A compra de terras por estrangeiros é algo que não pode acontecer aqui no Brasil, mas é uma meta, digamos, da China, porque a gente viu esse movimento também nos Estados Unidos. Eu acredito que não. Na verdade, quando os chineses começaram a investir no Brasil com assim mais relevância, que foi lá para os anos final dos anos 2000, no caso, eles até tentaram comprar terras aqui, mas viram que logo não seria possível por conta da legislação brasileira. Então, eu não teria nenhum temor em relação a isso. O que eles têm feito, na verdade, por exemplo, nessa área do agro, mais especificamente, tentar investir em outras áreas da cadeia produtiva do agro, ou seja, eles não querem plantar aqui no Brasil para poder exportar para a China. Quem planta aqui no Brasil são as empresas brasileiras, né, os produtores brasileiros. O que a China tem buscado fazer é investir, por exemplo, na questão do escoamento de produtos. A gente tem hoje a maior empresa de alimentos do mundo, né, que é a COFCO, que é uma empresa estatal chinesa, com investimentos muito volumosos e significativos aqui no Brasil, em vários estados brasileiros. A gente tem outra empresa chinesa, que é a Longping, que tem investido muito na parte de tecnologia, sementes, né? Inclusive, eu acredito que os investimentos nessa área do agro, eles poderiam ser muito maiores também, porque se a gente for olhar em termos de projetos, os investimentos aqui chineses nessa área do agro, tem só 6% dos projetos investidos pela China desde 2007, né, que é quando começa a nossa análise no Conselho Empresarial Brasil-China. Seria o quarto lugar em termos de setor, né, ficaria atrás só da área de petróleo, energia e indústria manufatureira, né?